obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Ele diz, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor é o pastor da igreja? Não, eu estou falando isso porque é o meu papel ensinar. Hoje eu sou, amanhã eu posso não ser. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar em outro lugar. Até mesmo você pode estar no mesmo lugar que eu estou. O princípio é o mesmo. Não porque os líderes são perfeitos, mas porque são mensageiros de Deus. No livro de Apocalipse, em Eclesiastes, eles são chamados anjos. Até a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que estava fria e morna, aliás, não fria, morna e meia desviada, o pastor é chamado de anjo. Obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Pastor, mas eu não concordo. Submeta-se à autoridade. Ore. Deus trata com os líderes. O livro de Apocalipse diz que Deus tem na sua mão os seus anjos. Se você não concorda, ora que Deus trata. E se ele estiver errado, é melhor que se arrependa, porque tratar com Deus é muito sério. Por que eu tenho que submeter à liderança? Por que eu tenho que obedecer? Olha o que o verso 17 diz. Porque eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ser reverente, então, não é só a gente ser reverente no sentido de reverenciar o templo de Deus, a casa de Deus, a nossa vida, o nosso corpo, as nossas atitudes através das convicções, mas também a gente entender que Deus coloca na nossa vida homens e mulheres que serão nossos líderes e a gente deve, em reverência a Deus, obedecer e submeter. Quando nós chegamos aqui e ensinamos a igreja, quando nós fazemos decisões, e eu sei que às vezes a gente tem que mudar as decisões, a gente não é perfeito, irmãos. Por exemplo, no inglês a gente está fazendo várias mudanças e eu tenho pedido aos líderes e principalmente aos pais, e a gente foi para a sexta e joga para quarta-feira novamente. A gente está tentando fazer isso porque a gente quer o melhor para a nossa igreja. A gente quer ver os nossos jovens servindo a Deus. Uma jovem que foi membro da nossa igreja no Facebook, colocou uma foto da juventude da igreja. E essa foto tem os jovens da igreja quando meus filhos eram crianças aqui na igreja. Crianças, eu digo, adolescentes. Talvez 14, 15 anos. E eu olhei aquela foto, eu não pude comentar porque eu não sou amigo daquela pessoa, e você não pode comentar, eu só vi a foto. Gostaria muito de comentar. E eu vi a foto dos jovens da igreja naquela época. Deve ter mais ou menos naquela foto, mais ou menos uns 20 e poucos jovens. E daqueles 20 e poucos jovens, só 6 estão servindo a Deus. Só 6 estão na casa de Deus. Eu não quero isso para os nossos jovens de hoje. E é por isso que a gente, como líder, está fazendo essas mudanças. É por isso, pais, que eu imploro a você, traga os seus filhos para o culto inglês. É por isso que a gente faz mudança, sempre velando os nossos filhos servindo a Deus. Sempre cuidando para que os nossos filhos possam dizer, eu não vou esquecer o que eu aprendi. E eu vou servir a Deus para o resto da minha vida. Submeta, obedeça, isso faz parte da reverência do temor. E para concluir, o verso de número 7 de Eclesiastes 5, e com isso eu concluo, diz, em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. No seu trabalho, no seu dia a dia, aonde você estiver, no meio de tudo isso, como servo de Deus, tenha temor de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Nessa manhã eu quero fazer 2 altares.
primeiro tem a ver com a palavra que está sendo pregada agora. O segundo é uma oportunidade para que você seja cheio do Espírito Santo. E nesse primeiro altar eu só quero pedir a Deus que Deus possa nos dar hoje um sentimento profundo do seu temor, da sua reverência. Eu vou pedir que Deus possa nos ajudar e que a gente possa todo mundo sair daqui com esse valor. Eu quero ser reverente, eu quero ter um respeito profundo por Deus e pelas suas coisas. Um respeito profundo pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Eu vou ensinar os meus filhos a respeitar a igreja, a casa de Deus. Eu não vou permitir que os meus filhos mastiguem chiclete na igreja. Nem eu vou fazer. Agora eu sei porque o pastor proíbe isso na igreja. Eu vou ensinar os meus filhos a respeitar o púlpito, o lugar onde a palavra de Deus é pregada. Eu vou ensinar os meus filhos a respeitar o altar. Eu vou respeitar, eu vou entender. Por isso que a gente não traz bebida para dentro do santuário, é porque a gente é um lugar santo, irmãos. Mas mais do que tudo, que a gente venha com uma atitude, quando eu vier para a igreja, eu venho com uma atitude de adoração. Eu desligo o celular. Eu não deixo os meus filhos vir com videogame, mas eu dou uma Bíblia para ele. É isso que a gente quer, irmãos. Uma convicção, não emoção, que ajuda-nos a viver essa vida lá fora, no nosso dia a dia. Quando vier uma proposta indecente, uma proposta contrária ao plano de Deus na nossa vida, você diz, não, eu não posso. Por quê? Porque eu temo ao Deus, eu temo ao Senhor. A respeitar a liderança que Deus coloca na nossa vida. Eu quero orar nesse momento para que Deus possa nos dar isso. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Para que eu faça essa oração. Eu queria pedir que você fizesse comigo, levantasse as suas duas mãos ao Pai, enquanto eu faço essa oração. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro que Tu possas restaurar na igreja do Senhor, não só na mensagem, Pai, mas na igreja do Senhor, uma reverência, um temor por aquilo que é sagrado, uma reverência e um temor pela Bíblia, pelo templo, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Ajuda-nos a não ser emotivos, mas termos convicção de tudo que Deus tem falado conosco, a não prometer aquilo que a gente não pode cumprir, e aquilo que a gente promete e vota, que a gente possa cumprir. Ajuda-nos a ser obedientes e submissos às autoridades eclesiásticas que Tu colocas em nossa vida. Restaura um povo, levanta um povo reverente a Ti, para que a gente possa ser abençoado, em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Deus abençoe. Pode tomar o seu assento.